Fala galera do Conexão Tricolor Paulista, e hoje, uma estreia pode ser? Pois é, hoje vamos estrear o nosso jornalzinho semanal com as maiores notícias do São Paulo da semana, né? Então vocês vão ver o que aconteceu com o nosso querido time, que é muito bem treinado, só que não. E vamos saber as notícias, tudo o que aconteceu nesta semana e o nosso pré-jogo antes de jogar contra o Vasco, né? Meu Deus do céu, cara. Lembre-se, temos que conseguir os 45 pontos, beleza? Então, roda aí as notícias e a semana do Tricolor Paulista. Roda aí. O São Paulo vive uma semana movimentada dentro e fora do campo, refletindo um momento de reconstrução, ajustes e também de expectativas por melhores resultados ao longo da temporada. Começando pelo futebol, a equipe segue em preparação intensa para a sequência do Campeonato Brasileiro e demais competições. O técnico tem utilizado os treinamentos para testar variações táticas, buscando dar mais consistência defensiva ao time sem abrir mão da velocidade no ataque. A ideia é encontrar um equilíbrio que permita ao São Paulo competir em alto nível, mesmo diante de um calendário apertado. Nos últimos dias, o elenco tem trabalhado forte no CT, com foco em posse de bola, marcação-pressão e jogadas em profundidade. A comissão técnica entende que o time ainda oscila durante as partidas. E é por isso a busca por regularidade tem sido uma das principais metas neste momento da temporada. Dentro de campo, um dos destaques recentes é o atacante Arthur, que marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor e começa a se firmar como opção importante no setor ofensivo. A tendência é que ele ganhe mais minutos nas próximas partidas, especialmente diante das ausências no elenco. Outro ponto positivo é a presença cada vez maior dos jovens jogadores formados em Cotia. O São Paulo mantém sua tradição em revelar talentos, e estes atletas vêm sendo aproveitados gradualmente, mostrando personalidade e disposição quando entram em campo, menos o Mike, que o Roger não gosta. Essa integração entre base e profissional é vista como essencial para o futuro do clube. Mas nem tudo são boas notícias. O departamento médico do grande e centenário preparador físico Paulo Paixão, o cara tava na Copa de 2002, cara, com a seleção brasileira. Lucas continua em recuperação e ainda não está à disposição, sendo uma ausência sentida tanto pela qualidade técnica quanto pela liderança dentro do grupo. Já Caleri segue como dúvida após um choque recente e sua situação está sendo monitorada de perto. Esses desfalques obrigam o técnico a fazer ajustes constantes, abrindo espaço para novas peças e mudando no esquema tático. A gestão física do elenco passa a ser um fator determinante, principalmente com jogos importantes se aproximando em sequência. Fora das quatro linhas, o cenário também é bastante agitado. A diretoria do São Paulo segue trabalhando para equilibrar as finanças do clube. Obrigado, Júlio Casares. Um desafio constante nos últimos anos. A busca por redução de custos, aumento de receitas e negociações estratégicas continuam sendo prioridade. Neste contexto, a possibilidade de venda de jogadores ganha força. Luca é um jovem e um dos nomes que despertam o interesse do futebol europeu. Clubes do exterior como o Arsenal acompanham de perto seu desenvolvimento e uma proposta pode surgir nas próximas janelas de transferência. Bom, vocês já sabem que vai sair, né? Vocês sabem que para essa diretoria o que vale é a grana. Então, apareceu com dinheiro, jogadores, tchau. Infelizmente. Mas se você tiver com saudade deles, não fique preocupado, porque daqui a um ano eles voltam para jogar em algum rival. E São Paulo. Além dele, outros atletas do elenco também são monitorados por equipes de fora do Brasil.
que pode gerar movimentações importantes no mercado. A diretoria vê essas negociações como necessárias para manter a saúde financeira do clube, mas tenta equilibrar isso sem enfraquecer o time dentro de campo. Ainda no extracampo, outro tema que chama atenção é a utilização do estádio do Morumbi. O estádio deve receber uma série de eventos e shows ao longo da temporada, o que pode impactar diretamente o calendário de jogos do São Paulo. Essa situação exige planejamento logístico e pode obrigar o clube a mandar partidas em outros locais ou ajustar datas. Nos bastidores, há também uma cobrança por parte da torcida em relação à gestão e aos resultados recentes. A pressão por um desempenho mais consistente dentro do campo é grande, e isso naturalmente reflete nas decisões da diretoria e da comissão técnica. Mesmo diante destes desafios, o ambiente interno é de foco e trabalho. Venha, Dorival, por favor. O elenco segue comprometido em buscar evolução. Não vai ter. Enquanto a comissão técnica tenta encontrar a melhor formação possível para dar mais competitividade ao time. E você sabe que isso não vai acontecer. O São Paulo entra em fase decisiva da temporada, onde cada jogo passa a ter mais peso. A expectativa é de que, com ajustes e a recuperação de jogadores importantes, a equipe consiga apresentar um futebol mais sólido e conquistar resultados positivos. Assim, o tricolor paulista segue sua caminhada para não cair, equilibrando desafios dentro de campo com questões importantes fora dele. Fora diretoria. Sempre com o objetivo de voltar a brigar por títulos e retomar o protagonismo no cenário nacional e internacional. Com esse técnico, isto não vai acontecer. Estas foram as principais informações e análises desta semana. E aí, torcedor, o que vocês acham, né? O jogador já tá estourando, e sendo que o nosso querido Paixão, né, que é o nosso preparador físico, ele já teve problemas no Internacional na questão que ele saiu um áudio dele, né, vazou um áudio dele falando mal dos jogadores, que os jogadores estavam se quebrando e fazendo corpo mole, né? Então agora a história se repete no São Paulo. Eita, nossa, a gente tava tão bem, né? Tá precisando de uma crisezinha, né? Pra apimentar, né? Pois é, Paixão. Você viu que os jogadores já estão começando a estourar, né? O caso do Marcos Antônio no último jogo. Cara, eu tenho muito medo desta comissão técnica até o final do campeonato, né? O Dorival já acenou que quer voltar, mas antes de voltar ele quer que o Roger seja despedido, que não seja aquela coisa de puxar o tapete, sabe? Ele quer que volte, que tipo, beleza, o Roger saiu, agora ele vem, mas ele já acenou que pode voltar para o São Paulo. Você não sabe quando a gente tá torcendo, principalmente o Felipe. Felipe diz que vai de joelho daqui até a Aparecida do Norte se o Dorival voltar, tá? Ele falou pra mim e pediu pra eu falar pra vocês. E agora, o Arsenal está de olho no Luka. Mano. Putz. Cara, não procura outras coisas não, procura outros lugares. Vai lá no Corinthians lá, leva os jogadores lá. Meu, o que eu tenho raiva é isso. Legal, pode vender, meu. Mas assim, deixa valorizar mais, cara. O Ferreira, o atacante, nossa, ele tá pra voltar já. Provavelmente ele vai jogar em algum clube daqui do Brasil. Tá sendo contactado pra voltar, né? Ele já tem proposta. Ou seja, ele nem fez a história no São Paulo e foi pra lá pra fora, que ele não queria, né? E agora ele vai voltar a jogar num clube aqui de São Paulo. Tomara que não seja o nosso rival lá, né? Aliás. Falaram que é do Brasil, mas, meu... Bom,
Eles adoram ex-jogadores nossos, né? Então, torcer pro Luca não ser vendido e ele ajudar o time. E pro Lucas voltar, né? Nossa, se bem que eu acho que com essa comissão técnica, cara, nossa, tá cheio de problemas, sabe? Quando tá acontecendo muita coisa, assim, cara. Mas torceremos por dias melhores. Lembrando que o São Paulo joga contra o Vasco nesse sábado. E vamos torcer, gente. Que é, né? O Morumbi, nós também vamos. Eu ouvi falar que o São Paulo também vai jogar no. Provavelmente está contactando com o governo de São Paulo para tentar jogar lá no estádio do Ibirapuera. Mas eu acho que para esse campeonato ainda não, né? Estão querendo reformar o estádio que tem aqui, que fica ao lado, né? Lá perto do ginásio do Ibirapuera tem um estádio. Esse estádio era muito famoso nos anos 90. O Santos jogou lá. Então, provavelmente São Paulo irá jogar lá, né? E lá é grama natural, pelo menos. E também, eu acho que até em questão de logística é perto, né? Para todo mundo. Torceremos por dias melhores, mas sem Roger Machado, tá bom? Fiquem bem. Até a próxima semana aí com mais um jornalzinho, nosso jornalzinho da Conexão Tricolor Paulista, com as notícias da semana. Espero por notícias boas, tá bom? Continuem com a gente até semana que vem. Lebordini me despede de vocês e vamos São Paulo. É o que resta. Vamos São Paulo. Vamos São Paulo. Valeu e até semana que vem. Falou!